Oi gente, tudo bem? Eu sou o Caio, também me chamo de Caco e tô começando esse canal pra falar um pouquinho sobre aquelas coisas que eu acho que são diálogos legais, mas que por enquanto eu estou tendo esses diálogos comigo mesmo no banho. E eu acho que são coisas legais de serem trazidas para um público maior, gerar uma conversa e por aí vai. E pra hoje, o que me motivou a fazer esse vídeo é um livro que eu tô lendo, chama Estranhos a Nós Mesmos, da Rachel Aviv, e em especial uma frase já no segundo capítulo do livro, que é: você não é heróico o bastante para ser trágico. E eu amei essa frase. O contexto. No segundo capítulo tem o Ray, que ele é um médico, e ele tá internado por um quadro depressivo. Numa época onde ainda era um pouco complicado ser internado por causa disso, tinha um certo preconceito, hoje ainda tem, né? Mas tanto por parte dos médicos quanto por parte das pessoas ao redor. E ele entra muito remoendo o passado, remoendo vidas que ele poderia ter, porque ele acha a vida dele muito comum, muito normal. E é mesmo, assim como a maioria das nossas. Essa frase é dita por um psicólogo, numa sessão com ele, depois dele dizer que a vida dele é trágica, mesmo não acontecendo nada especificamente para que aquela tristeza tenha vindo a acontecer. E eu achei isso interessante porque a dor desse Ray combina muito com as minhas dores e dores de outras pessoas que eu já ouvi, é baseada não necessariamente no que ele tá sentindo, mas numa busca em fazer com que aquela dor e aquele sentimento sejam vistos por ele, pelas outras pessoas, por quem ele imagina que possa estar ouvindo ele, como uma dor válida o suficiente de ser vivida. Uma dor grande, uma dor que vale a pena ser sentida, mesmo que ele tenha dificuldades para senti-la, e que ela contribua de alguma forma para a imagem que ele tem sobre si, ou para a imagem que ele gostaria que ele transmitisse. E por último, também uma dor que seja impossível de ser sanada. Afinal, ela é grande demais, ela é importante demais para ser resolvida facilmente, ou por meio de remédios e etc, que é algo que ele reluta bastante. E aí, como é que eu cheguei nesse livro, assim? Como todo ser humano hoje em dia, eu vi no TikTok um vídeo sobre hiperracionalização, que é basicamente o aspecto de tentar racionalizar tudo que acontece na nossa vida e sentir de menos, né? E pensar demais. E mesmo que esse aspecto de pensar demais sobre uma coisa não necessariamente indique que aquele pensamento vai ter uma lógica por cima. Na verdade, pelo contrário. Pode significar que você só arrume um padrão para aquilo. E aí isso me levou a um termo bem interessante, que é o da neurose obsessiva. E eu fui pesquisar outros psicólogos. Comecei com alguns livros também, que eu vou deixar listados. Mas um é A Neurose Obsessiva, só para tratar sobre o assunto. E um outro é Estratégias para Neurose Obsessiva, que eu estou lendo em conjunto com esse da Rachel Aviv. Eu entrei nesse tema porque eu achei muito interessante. Primeiro, ele não é um termo tratado como transtorno nem nada. Na realidade, Freud trazia ele ao lado da histeria, depois Lacan foi falar um pouco sobre ele também. E alguns psicólogos, psicanalistas tentam trazer à tona para que ele volte a ser estudado, porque eles entendem que é uma condição contemporânea. E aí eu cheguei nesse livro da Rachel porque eu queria sair um pouquinho do aspecto técnico e ir para um aspecto mais literário ou documental, né? Já que ela é jornalista e ela vai relatar diversos transtornos ou pessoas que porventura estão em instituições psiquiátricas ou passaram por questões psicológicas, tiveram diagnósticos ou não tiveram diagnósticos e como aquilo impactou na vida dela. Inclusive ela mesma passou por um diagnóstico que não foi levado a cabo de uma maneira interessante por alguns fatos da vida dela e depois de anos, porque esse diagnóstico foi quando ela era criança, pré-adolescente, e aí depois de muitos anos ela decidiu investir nisso e entender como é que outros diagnósticos afetavam a vida de outras pessoas. Mas eu acho que é válido a gente falar um pouquinho sobre o que é neurose obsessiva e por que eu acho que ela faz sentido e por que ela se casa com o personagem Ray, assim. E eu acho que muito comigo, muito com muitos profissionais hoje, profissionais criativos, assim como eu, pessoa que é entendida e por
por alguns psicólogos, né, e psicanalistas como uma neurótica obsessiva, né? O aspecto da neurose, ele é mais comum, né? Mas com essa soma obsessiva, às vezes uma pessoa que tem um aspecto de pensar muito sobre tudo, constantemente adiar as coisas, porém, isso é principalmente, aliás, isso se deve principalmente ao fato dela não ter um desejo próprio. Ela sempre busca um desejo que tá no outro. E esse outro não necessariamente é uma pessoa existente. Às vezes é uma parte dela mesma que ela repartiu e criou como um ser ideal. E ela tá sempre em dívida com esse terceiro pela vida inteira. E toda a ação que ela faz é uma tentativa de cumprir com essa dívida. Porém, como essa outra pessoa meio que não existe, é ela mesma, né? Então é só uma figura, uma imagem, essa dívida nunca vai ser paga. E a vida se torna então um trabalho sem fim de pagar essa dívida e de mostrar o que os livros chamam de proeza, que é mostrar que você está agindo em relação àquela dívida. Porém, né, o corpo, a pessoa em si não aguenta, a ponto de isso tornar um trabalho estafante, cansativo, sem um propósito interno que não seja agradar a esse suposto ser, esse grande ser ao redor dela. E é por isso que isso faz tanto sentido com o Ray, né? Porque, trazendo de novo a palavra trágico, quando ele traz que a vida dele é trágica, que o problema dele é trágico, e o médico corta que ele não é herói, o psicólogo, né, corta que ele não é herói, é muito difícil para esse tipo de pensamento. Até psicólogos dizem, né, que tem dificuldade de analisar numa consulta, mas é que tem sempre uma resposta que quer sempre estar palho a palho com a outra pessoa para demonstrar que ela está à frente, que ela tem proeza e que ela tem ciência, que ela racionalizou tudo aquilo que qualquer pessoa possa se referir a ela. Ela tem ciência, mesmo que não, mas ela quer demonstrar. E aí tem uma passagem interessante no livro que é Estratégias na Neurose Obsessiva, do Luiz Renato Gazola. É um livro bem legal, ele já é mais voltado para quem conhece mais sobre psicologia. Não é o meu caso, mas depois de eu ler alguns mais básicos, né, artigos e vídeos, eu decidi ir para ele, porque ele vai trazer estratégias para se lidar com ela. E uma analogia, inclusive tem um capítulo que traz várias cenas da literatura clássicas, assim, principalmente clássicos gregos, mitológicos, de personagens que têm características neuróticas e obsessivas. E antes dele trazer, ele traz um exemplo geral do que um indivíduo que é neurótico obsessivo tem pra si. O mesmo indivíduo, ele é, imagina um circo, tá? Um palco, um teatro. Ele é ao mesmo tempo o apresentador, a pessoa que tá no controle do palco. Ele é a antagonista, ou a fera, que ele tá tentando domar. E por último, ele também é o espectador que tá na plateia. E qual que é a lógica? O protagonista tenta domar a todo momento a fera, que ele mesmo colocou ali para ser domada, numa forma de performance, de demonstrar proeza para aquela plateia que está assistindo. E a função dele é dar, como é uma cena, né? Dar prazer para a plateia. Mesmo que ele em si, o protagonista, não esteja sentindo prazer. E se sentir o prazer dele só existe quando há o prazer dessa terceira pessoa. Porém, quando esse protagonista está no palco lidando com essa fera, tá tudo escuro. E ele não consegue ver esse protagonista, o que dificulta ele acessar se ele está ou não permitindo que aquele desejo desse outro ideal e grandioso esteja sendo satisfeito. E a cena precisa continuar. Por que ela precisa continuar? Porque se ele para de domar aquela fera que está na frente dele, a fera vai atingi-lo. E acaba tudo. E o que essa fera, na analogia, né, que o livro traz, é a morte. E não a morte literal, tá?
Mas o encarar é meio niilista, mas o encarar a falta de sentido de fazer aquilo. Então, isso é duplamente doloroso porque é uma pessoa que se colocou naquela cena, entende a falsidade da cena, porém não consegue se desvincular dela e não consegue ver se ela está sendo efetiva. Então ele precisa continuar fazendo para que de alguma forma ele creia que haja algum grau de efetividade e demonstre alguma coisa para esse suposto grande ser ao redor aí. Então é um duplo sofrimento, porque é um sofrimento que ele sabe que ele está sendo sofrido e ele controla e não controla ao mesmo tempo. É uma relação muito dúbia, mas muito interessante. E aí, até pensando um pouco agora, enquanto eu fazia o roteiro pro vídeo, pra mim foi um paralelo muito interessante com o Sísifo, né? E principalmente o mito de Sísifo do Albert Camus. Que o Albert Camus vai terminar o livro com "É preciso imaginar Sísifo feliz", né? Que o Sísifo, ele empurra uma pedra até o topo do monte e ele é condenado a todos os dias ver aquela pedra cair lá embaixo. Ele tem que fazer isso todas as vezes, todos os dias. E Albert Camus fala isso porque ele entende que numa vida sem sentido, onde a gente trabalha, onde a gente faz as mesmas coisas todo dia, onde a gente está condenado, de certa forma, a viver, a gente precisa encontrar alguma graça, algum prazer, alguma possibilidade de vida nessa repetição. E quando a minha leitura sobre a neurose obsessiva traz que esse trabalho estafante dessa repetição dessa cena, eu casei logo com o caso de Sísifo, né? Porém, eu acho que pra mim a diferença é que no caso de Sísifo ele é condenado por algo que ele fez, mas ele não se condena, né? Há uma força maior que o condena a estar naquela posição. No caso da neurose obsessiva e essa cena, é um pouco o contrário. Por mais que haja essa grandiosidade de um outro ser, de um terceiro, é a própria pessoa obsessiva que se coloca naquela cena. E isso é mais dolorido ainda porque ela entende que, pelo poder dela, que ela se colocou naquela situação. Alguns estudiosos vão entender quais eram as estratégias apresentadas por Camus para que as pessoas conseguissem acessar essa imaginação da felicidade de Sísifo nas suas próprias vidas. Eu acho que eu posso trazer isso depois, que foi uma coisa que eu li antes de ler sobre neurose obsessiva e eu achei demais, achei muito legal. E que são estratégias interessantes, são três também, inclusive 3 imagens ideais. Vou pensar em trazer isso. E aí, eu acho que pra gente ir se encaminhando pro final, tem um aspecto muito importante para essa pessoa obsessiva, que é a necessidade de uma testemunha. Que é esse espectador, no final das contas. Que é alguém que aprove a minha proeza. O fato de eu estar fazendo coisas, mesmo que elas não estejam ligadas ao meu prazer e ao meu desejo, afinal eu não reconheço o que eu desejo. Mas, de alguma forma, eu busco satisfazer isso no outro. Tem uma palavra que aparece muito e é uma palavra que me ajudou a criar Caco. Isso é um papo velho já, né, que a gente, principalmente no contexto brasileiro, a gente tem muito receio da palavra mediocridade, né, que é médio, a gente tem receio de ser médio, mediano, mas que não há nada errado com isso, que volta lá no caso do Ray, que é uma vida comum, é uma vida média, é uma vida ordinária no final das contas, e que, na minha opinião, não necessariamente precisa se tornar extraordinária. Às vezes ela é ordinária e tá ótimo. Que a Caco nasce nesse intuito de caiu, quebrou e vamos juntar os cacos numa nova possibilidade, numa nova tentativa, entendendo que nada vai ser perfeito ou extra consciente de tudo, né? O medo do Ray de ser medíocre, e não só de ser medíocre, mas o desejo dele dessa imagem grandiosa que ele não atingiu, às vezes nem era um desejo de verdade ou algo que ele estivesse disposto a trabalhar para ser, porque ele entende que tá longe demais. Tudo que porventura ele possa desejar, ele afasta
Porque se a gente não toca numa coisa que tá à nossa frente, a nossa estratégia para torná-la ainda mais distante é adjetivá-la, né? Então, quando ele adjetiva uma coisa como trágica, ele afasta ainda mais ela de ser resolvida. Ele já calcula e distancia ela ainda mais. Isso vai passar por diversas coisas, que eu também quero falar aqui, principalmente como publicitário, que a gente trabalha com criação de desejos, né, de comparação, de uma ciência de que a gente sempre será atravessado pela mediocridade em algum ponto, não importa. Ela sempre vai correr atrás de nós. O problema tá quando a gente olha pra ela e a gente fica querendo testemunhá-la a todo momento, né? E que às vezes esse cenário grandioso é só realmente um teatro, assim. Ele não existe. Ele é fácil de imaginar, porque ele não é realista. E justamente a falta de detalhes dele é o que torna ele tão gostoso de ser imaginado, mas também tão distante de nós, assim. E eu acho que é isso. É um vídeo que me veio à tona, assim, na cabeça. Eu fiz um roteirinho e busquei gravar rapidinho, assim. Eu acho que dá pra expandir muito mais sobre esse assunto. Outros livros, outros filmes até, outras coisas que eu tenho lido e que eu acho que é interessante a gente bater um papo, ter uma conversa. Eu acho que é isso. Espero voltar. Espero não me abater pela neurose obsessiva e nem pela mediocridade ou pela hiperracionalização e também pelo perfeccionismo, que são características que eu pincelei hoje, e conseguir continuar aí nos próximos vídeos e trazer coisas legais pra gente conversar. Se você gostou, quer comentar alguma coisa, comente embaixo, tentarei responder. Se você curtiu, curta literalmente e se inscreva, que eu acho que vem mais por aí. Até mais!